Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto de Mateus 18, 1 a 20, é um texto muito interessante e ele trata de um assunto que às vezes passa despercebido: a igreja. O texto começa dizendo que Jesus estava reunido com os discípulos quando alguns deles perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Eles estão preocupados com títulos, com poder, com autoridade. E Jesus faz eles descer. Pega uma criancinha, coloca no meio e diz: aquele que for igual a uma criança dessas, vai entrar lá. Quem não for igual a uma criança dessas, nem entra. Jesus, ao invés de falar do reino dos céus, da vida plena, da vida eterna, onde todo mundo é igual, porque só Deus é Deus, lá nós seremos perfeitos, não vai ter questão de diferença. Ele começa a falar de como chegar lá, de como ser igreja já aqui, de como fazer parte do reino de Deus já aqui. E é por isso que ele pega uma criança. Por que ele diz que a gente deve ser igual a uma criança? Porque a criança, ela é simples e ela obedece o pai e a mãe. Ela quer aprender. E ela pergunta do pai e da mãe: como é que faz isso, como é que faz aquilo, o que é certo, o que é errado. Ela quer aprender. Ela sabe que precisa seguir os passos. Ela não está preocupada em disputar poder, saber quem é maior ou menor. Ela quer aprender e ela obedece, ela é simples, ela é humilde. E diante de Deus, Jesus espera que a gente seja assim, simples, humilde, que a gente busque aprender. É por isso que a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, para ouvir o que Ele quer nos ensinar, que é para a vida aqui e para depois na eternidade. E então Jesus dá logo um puxão de orelha e diz: ai de quem não cuida das crianças, ai de quem despreza as crianças, e ai daqueles da igreja, já que vocês estão querendo disputar para saber quem vai ser o melhor lá, ai daqueles da igreja, do reino, que fazem parte aqui e que provocam escândalos, que não cuidam com os pecados, que desprezam as outras pessoas. E então Jesus usa um simbolismo muito forte. Ele diz: se tua mão te faz pecar, arranca a mão fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Porque é melhor tu entrar sem uma mão e sem um olho no céu do que para o inferno. Jesus está muito preocupado com a nossa situação de cristãos aqui. Claro que não adianta eu arrancar o olho ou a mão que me faz pecar. Por quê? Porque os maus desejos vêm do coração. Eu tenho que limpar o meu coração. Agora, cada um de nós sabe o seu ponto fraco. Sabe o seu pecado. Ali onde o diabo, se eu sou fofoqueiro, é com a língua. Se eu sou ladrão, é com o dinheiro. Se eu sou problema com sexo, sempre vai aparecer uma oportunidade. Então, cada um de nós sabe aonde é que o diabo nos ataca. Porque ele não dá ponto sem nó. Ele só nos ataca com as tentações aonde ele sabe que eu sou fraco. E é ali que Deus espera que eu peça forças para Jesus me ajudar a dizer não, a resistir às tentações. O que o Jesus ensinou no Pai Nosso? Livra-nos do mal, não me deixe cair na tentação, porque a tentação sempre vai estar aí. Então não adianta arrancar o olho ou o braço, eu tenho que limpar o coração. E como é que eu limpo o coração? Pedindo perdão e pedindo para o Espírito Santo ocupar o lugar no meu coração. E então Jesus continua dizendo: não sirvam de tropeços nem para vocês e nem para os outros. Quer dizer, cuidem da vossa vida, sejam fiéis a Deus e procurem crescer como igreja, como membros da família da fé. E aí Jesus de novo continua dizendo assim: o Filho do Homem, o próprio Jesus, ele veio aqui nesse mundo para buscar o perdido. Quem é o perdido? Sou eu, cada um de vocês. Por quê? Porque nós cometemos pecado. Toda vez que nós ofendemos a Deus com os santos 10 mandamentos, não cumprindo, nós nos tornamos perdidos. E aí Jesus diz assim: o bom pastor é aquele que quando vê a ovelha extraviada, ele vai atrás. Extraviada é que se afastou do rebanho, que está fazendo as coisas erradas. E se ele a encontra e ela ouve o seu chamado, há alegria no céu. Por uma que se extraviou, por uma que foi achada, enquanto as 99 estão seguras. Agora ele disse: se porventura encontra, porque tem ovelha que não quer ser encontrada. Tem ovelha que, quando sai da igreja, se esconde de Jesus, faz de tudo para não voltar, foge de Jesus. E estão escolhendo o seu caminho, porque
Cada um escolhe o seu caminho. Deus mostra o caminho do céu e o caminho do inferno. Para permanecermos no reino dos céus, precisamos ser como crianças, disse Jesus, ouvindo, aprendendo com humildade. E o texto fala agora do perdão. E aí Jesus diz assim: se tu souber de alguém que tem alguma coisa contra ti, vai conversar com ele pessoalmente. E isso é um grande problema. Na família, em casa, com irmãos, com primos, com genros, cunhados, o que acontece? Ao invés da pessoa resolver o seu problema, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, e aquilo vai virando uma bola de neve, crescendo, e a fofoca vai aumentando, um se torna mais mexerico que o outro, e de repente todo mundo destrói todo mundo e não tem mais conserto. E Deus não quer que isso aconteça na igreja. Ele diz, não fica falando dos problemas dos outros para os outros. E isso acontece muito. Ele diz, resolve pessoalmente. Conversa com a pessoa. E se não conseguiu resolver, então pegue uma ou outra, duas testemunhas, para que elas ajudem. Se a pessoa não quer resolver, então ela que vai estar em litígio, com problema com Deus e com a igreja, e não você. E aí Jesus termina dizendo, mas sempre saibam que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que acontece? Ali eu estou. Ele está aqui. Por isso que eu falei que esse assunto trata da igreja. Precisamos de humildade como uma criança para aprendermos. Humildade e sabedoria. Precisamos sempre tirar as coisas ruins para fora através da nossa confissão do pecado, buscando o perdão que Deus nos dá. Devemos procurar resolver os nossos problemas pessoalmente, sem fofoca, sem intriga, sem provocar escândalos e tropeços para outras pessoas se afastarem. E devemos buscar, com a palavra do Evangelho, apontando para Jesus, a ovelha que se extraviou, quem está longe da cruz de Jesus. É assim que funciona a igreja. A igreja é a igreja de Jesus. Ele disse, sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Sobre esta pedra, Pedro, a tua confissão, que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Jesus edificou a igreja. E o apóstolo disse que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Cada um de nós é um membro. Todos diferentes. Cada um tem um dom, um talento diferente. Mas trabalhamos em função da cabeça, que é Jesus. Obedecendo e seguindo a sua palavra. Com humildade de uma criança. Com amor. Com o desenvolvimento da fé. Com o desenvolvimento do perdão. E com o anunciar do Evangelho, buscando quem está extraviado. Todos somos um só organismo, do qual Cristo é o cabeça. A igreja, ela cabe numa mão. Qualquer equipe cabe numa mão. Como Paulo disse, todos nós somos membros diferentes. Ninguém é maior ou menor. O que nós temos numa mão? 5 dedos. Cada dedo diferente um do outro. Mas se todos na mão fosse um dedão, ia ser uma mão aleijada, não ia funcionar. Precisamos de 5 dedos diferentes para que a mão funcione perfeitamente. E assim é em qualquer lugar. Esse exemplo que eu estou dando, vocês podem usar na família, pode usar na escola, pode usar no trabalho. Por quê? Porque é assim que funciona uma equipe. Nós precisamos da simplicidade, da fragilidade do dedo mindinho. Nós precisamos do compromisso, do comprometimento numa equipe, do dedo anelar, da aliança. Nós precisamos da liderança de alguém, é o dedo médio. Nós precisamos de alguém que indique o caminho, para onde ir, o que fazer, o dedo indicador. E nós precisamos do apoio, do dedão, que está nos apoiando. E se ele não pode apoiar, pelo menos ele abraça, quando a gente está chorando. Todos os dedos a gente consegue levantar sozinho, ó. Menos o anelar não dá. Por quê? Porque é o dedo da aliança, do compromisso. Para que haja um compromisso, um comprometimento, é que todos se levantem juntos. E outra coisa que a mão nos ensina, é que quando todos se ajoelham, ninguém é maior e menor. Todos são do mesmo tamanho. É assim que funciona uma equipe. Para ter sucesso uma família, a escola, o trabalho, mas principalmente a igreja. A gente precisa se ajoelhar mais.
precisa se ajoelhar mais, orar mais, conversar mais com Jesus, se abraçar mais, apoiar mais uns aos outros, cada um com seu dom, para que nós aprendamos como uma criança a ouvir, que nós possamos testemunhar com alegria, com amor, que nós possamos perdoar e que nós possamos não apenas pensar em nós, mas estar em busca daqueles que ainda estão lá fora, como ovelhas perdidas. Essa é a grande lição que Jesus nos dá hoje em Mateus 18, 1 a 20. O que é ser igreja aqui. E é aqui que nós precisamos ser igreja, para um dia estarmos com Ele na glória eterna, aonde seremos perfeitos, todos com Ele. Lá não haverá briga, nem lágrima, nem dor, nem morte, nem pecado, nem ciúme, nem inveja. Tudo isso serão coisas passadas. Que cada um de vocês possamos um dia estar lá. Enquanto estivermos aqui, nós somos os dedos da mão de Jesus. E Ele espera que cada um de nós use o seu dom, sempre, a serviço do Reino. Que assim seja. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, até o grande dia quando Ele voltar para nos buscar. Amém. Amém. Vamos ficar